Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo aqui na Agora Vale, nesta sexta-feira, dia 19 de julho. Nossa convidada de hoje é a escritora Ana Yasuda, autora do livro Uma Monografia sobre Engarrafamentos. Seja muito bem-vinda, Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente no Agora Vale. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua idade, sua formação, vi que você estuda ainda. Então, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui no Papo Reto. Eu tenho 18 anos e eu faço Direito no Mackenzie, eu estou no segundo ano agora. Eu fui publicada pela Duplo Sentido Editorial no ano passado, em 2018, com uma monografia sobre engarrafamentos, o livro que está aqui. Mas antes disso eu já escrevia faz alguns anos na plataforma digital, o Wattpad, e eu também tenho uma revista literária que ela fica em uma outra plataforma, o Medium. Eu vi que você também tem um bookgram, né, que a gente fala assim, usando a plataforma do Instagram, mas para falar sobre literatura. Eu trabalho bastante com o Instagram, porque eu acho que ele é uma mídia muito interativa hoje, e é de muito fácil acesso. O público com que eu trabalho, ele geralmente tem a minha idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, e é um acesso muito grande. Então eu tenho um bookgram, que ele é exatamente para isso, para publicar resenhas de livros. Eu tenho o meu próprio perfil, que ele é como se fosse um blog, porque os blogs hoje morreram, né? Então eu abordo bastante esse conteúdo de blog lá, e eu tenho um outro também para fotografia. Olha que bacana, então 3 perfis aí no Instagram. E Ana, de onde que começou assim, esse amor por literatura? O que te levou a escrever o seu primeiro livro? Eu sempre gostei muito de ler, eu fui uma leitora muito ávida desde que eu sou muito pequena. Eu me apaixonei por Monteiro Lobato, porque como eu sou de Taubaté, né, lá tem uma divulgação muito grande das obras dele, e eu ganhei os meus primeiros livros do Monteiro Lobato da minha tia. Eu me apaixonei pela leitura e quando, não sei, na terceira série, assim, eu lembro que eu pedia para a professora da escola para ler em voz alta para os meus coleguinhas, mas acho que eles não gostaram muito da ideia. Mas eu sempre gostei muito de contar histórias. Então, contar as próprias histórias que eu inventava foi natural. E quando eu descobri a internet e comecei a escrever pelo Wattpad, isso me possibilitou muitos caminhos que eu não conhecia ainda. E são alternativas diferentes, porque hoje, ser publicado por uma editora tradicional não é um caminho convencional. Não é muito fácil você chegar em uma intrínseca, em uma editora seguinte e falar: oi, esse é o meu primeiro livro, por favor, me publique. Não é assim que funciona. Então, eu acredito que eu acabei tendo uma fanbase na internet para depois ser publicada. Você acredita que esse trabalho que você fez na internet foi fundamental para que o seu livro se tornasse físico e real? Com certeza. É o que nós chamamos de Geração Wattpad. Ela foi iniciada com o autor Felipe Salles. Ele publicou um livro chamado Mais Leve que o Ar, e a divulgação dele foi muito grande, porque ele tinha uma fanbase enorme, ele deu várias entrevistas para Veja, ele cobriu o Prêmio Jabuti do ano passado. Então, é uma coisa que ela sai das telas e ela acaba indo para o mundo real. Eu acho isso muito interessante e muito importante também hoje. Ana, você comentou sobre o contato com a editora. Como que foi o seu contato com a editora que publicou o seu livro? Como que você chegou e se apresentou? Olha, isso foi muito fantástico, porque eu acompanhava todos os livros dessa editora em particular, a Duplo Sentido, porque ela foi formada a partir do Wattpad. As donas da editora, elas são autoras no Wattpad, elas têm livros de sucesso, e elas montaram a editora para isso, para publicar livros em que elas acreditavam, autoras em que elas acreditavam. Então, quando elas me contataram, foi algo que me surpreendeu muito, mas também, ao mesmo tempo, foi muito gratificante, porque elas me conheceram através da plataforma. Então, o contato veio de lá até você, e não o contrário, né, que é o mais tradicional. Sim, eu acredito que foi mais uma conversa, porque sendo fãs delas, eu já conversava bastante através de comentários, o que é uma coisa muito interessante. Já tinha esse engajamento. Sim, porque lendo um livro convencional, o livro vem do escritor até você e você lê o livro completo. Não tem como eu começar a mandar mensagens de WhatsApp para o escritor comentando. Mas no Wattpad, essas coisas são possíveis. E como eu comentava nos livros delas, elas acabavam me conhecendo e conhecendo também o meu trabalho por causa disso. Olha que bacana. Ana, do que se trata o seu livro? É um romance, né? Isso. É um romance entre duas pessoas que são bem diferentes. Elas se conhecem em São Paulo através de um aplicativo de trânsito, o Waze. E a partir disso elas começam a conversar e elas acabam se apaixonando.
Então, além assim de você já estar inserida no mundo da internet para escrever, você levou isso para o seu livro também, de certa forma. Sim, e eu achei que essa foi uma forma de fazer, porque na verdade o romance originalmente era um conto que eu publiquei nessa plataforma para participar de um concurso, que eu acabei vencendo. E quando eu escrevi esse conto, o meu personagem, que ainda é, né, eu acabei fazendo algumas modificações, mas isso eu quis manter porque eu acho que é a alma do livro. O Matheus, o meu protagonista, ele fala através de Libras. Mas hoje no Brasil, por mais que haja muitos falantes de Libras, isso não é uma coisa popularizada, não ensinam Libras nas escolas e é muito complicada essa comunicação com alguém que fala Libras. Então, ele se comunicava exclusivamente através de mensagens com as pessoas que não conheciam isso. E eu achei que essas mensagens do Waze seriam uma forma de colocar essas duas pessoas em contato, ainda que elas não sejam reais. Fiquei curiosa. Ana, agora mudando um pouquinho de assunto, você participou de uma roda de conversa, né, no Senac. Sim. E bastante interessante, inclusive, o tema que é sobre mulheres no cenário literário digital brasileiro. A sua experiência, né? Nada mais que isso. E como que você enxerga essa representatividade? Olha, hoje, no cenário digital em que eu estou inserida, porque eu acredito que hajam muitos cenários, né? Na internet, nós acabamos ficando um pouco dentro de bolhas. Cada um tem a sua própria rede de convivência ali, e o que os seus amigos acessam são coisas que você também acessa, e os conteúdos acabam sendo muito filtrados por redes sociais e por aplicativos de busca. Então, no meio em que eu estou inserida, eu vejo um protagonismo feminino muito grande, porque não é só pela literatura que eu costumo acessar, mas eu costumo ver no Wattpad, geralmente as mulheres têm muito mais destaque. Eu acredito que parte disso seja um incentivo a mulheres lerem mais hoje no Brasil do que meninos. Os meninos sempre estão jogando videogame ou fazendo outras atividades, e não é um sexismo da minha parte, porque eu não estou falando que isso é o certo, mas é o que eu percebo. Sim. Então, tem muitas meninas no Wattpad, assim, é uma legião de leitoras que é formada através da internet. O que eu acho muito interessante é que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não percebem isso. Porque você vê do lado de fora uma pessoa mexendo no celular, mas não dá pra saber o que ela tá fazendo, a não ser que você chegue por trás e espie a tela, alguma coisa assim. Mas geralmente é uma coisa muito particular de cada uma, mas tá todo mundo lendo as histórias do Wattpad, escrevendo, e tem muitas escritoras escondidas por aí. Eu acho isso incrível. E nessa plataforma também acontece muito isso de uma ajudar a outra, né? Sim, com certeza. Sim, eu mencionei para você a minha revista literária, o nome dela é Peixaria, e nós começamos essa revista porque eu conheci várias amigas virtuais, que elas são de vários lugares do Brasil, de Minas Gerais, de Vitória, do Espírito Santo, né? E da Bahia também. Então eu acredito que através dessa conexão que eu tive com elas pela internet, que nós acabamos montando essa parceria e fazendo a revista. Então isso é muito importante. Torna-se uma rede, né, de compartilhamento ali, de ideias também, e de apoio mesmo, para que cada um consiga o seu espaço de destaque. Tem muitas mulheres, inclusive jovens como você, que estão iniciando agora no mercado literário nacional. O que você aponta como principal desafio? Eu acredito que o desafio é clichê falar isso, mas o desafio é você acabar sendo conhecida. Não conhecida de uma maneira mensurável por likes, ou por compartilhamentos, ou por seguidores, até porque os likes agora morreram, né? Sim. Mas é uma questão de você ter uma fanbase sólida, de você ser conhecido em uma questão de reputação mesmo. Porque quem é você enquanto pessoa? Você é a fulana que é escritora, ou você acaba deixando isso um pouco de lado e tornando isso algo secundário, ou muita gente também tem vergonha de expor isso. Os livros ficam na gaveta e você queria muito que você fosse conhecida, mas ao mesmo tempo não existe nada para que isso aconteça. Então eu acho que essa questão de ter essa fanbase, de ter essa reputação, digamos, literária, é bem importante e é um desafio. Ana, você vem, assim, de uma plataforma digital, mas você conseguiu o seu livro físico. Como que você enxerga essa discussão entre a literatura digital e a literatura física?
É tipo quando me perguntam assim, o jornalismo impresso, o jornal impresso vai acabar? Assim, eu sei como você está se sentindo. Isso é uma pergunta muito tensa, eu vou dizer assim, porque eu amo a literatura em papel. Eu prefiro livros em papel. Eu acredito que as pessoas vão continuar falando isso por muito tempo, até chegar outra geração que vai falar, não, eu adoro ler no meu Kindle ou no meu celular. Isso é uma coisa muito complicada. Mas eu acredito que a literatura digital é muito mais democrática, se a gente parar para pensar. E é uma coisa mais acessível também, porque eu falei do Wattpad, apesar de ter uma questão do Wattpad Premium e tal, a maioria das histórias são gratuitas. Você pode escrever quando você quiser, você pode publicar quando você quiser. É um novo formato, eu não preciso chegar na editora e bater na porta deles e ficar implorando para eles aceitarem o meu livro. E é também uma questão de se aperfeiçoar. Quanto melhor você acaba sendo, enquanto considerando o seu desenvolvimento pessoal, maior é a sua fanbase. E também tem a questão de livros digitais na Amazon e no Kindle. Então, eu acho que é algo do futuro e do presente, embora eu ainda prefira os livros no papel, porque o nosso maior público ainda eu acredito que sejam os livros físicos, mas os livros digitais, eles têm muito mais potencial do que nós possamos imaginar. Acho que é uma oportunidade para quem está começando, inclusive isso aconteceu com você, de começar no digital até conseguir chegar no impresso, né? Uma oportunidade para as pessoas mostrarem realmente seu trabalho na internet e discutir sobre o assunto. Acho interessante. Bom, eu queria te perguntar, você falou que você estuda ainda, e Direito, né? Uma faculdade que a gente de fora julga como algo difícil, complicado. Como que você consegue conciliar? Porque você tem projetos futuros, você está escrevendo alguma outra coisa? Sim, eu tenho muitos projetos. Se eu for falar para você de todos, vai parecer uma loucura. Eu tenho 10 projetos em andamento, mas ainda que isso seja algo que tome o meu tempo, eu não acredito que é uma questão de conciliar. Ao mesmo tempo que eu queria só ressaltar algo que já foi dito, é que nós falamos da literatura digital e da literatura física, né? Eu não acredito que a literatura física, ela seja o pote de ouro no final do caminho, sabe? Eu fiz toda uma trajetória digital para depois chegar no livro físico. Isso é muito relativo. Um autor, ele pode ser muito conhecido por um livro digital e o livro físico dele nem ser tão divulgado assim. Então, eu acho que essa é uma questão diferente. São mundos paralelos nos quais eu convivo. Eu gosto muito de estar em feiras literárias. Eu estive na Flip, na Bienal. Agora vai acontecer a Flip Pop, que é promovida pela editora Seguinte em São Paulo. Eu vou estar palestrando lá. Então, quais os dias? Na sexta-feira, dia 2 de agosto, eu vou estar em um bate-papo lá sobre literatura juvenil. Mas a questão é que são mundos paralelos. Eu estudo de um lado e, por outro lado, a escrita é algo que também faz parte de mim e que eu uso o tempo do meu dia para isso. Mas é muito gratificante. A gente gosta muito de perguntar aqui quando vem assim alguém que compõe músicas ou que escreve, quais são as suas inspirações, entendeu? Tipo, você tem alguma inspiração? Você é de Taubaté, uma cidade de Monteiro Lobato, entendeu? Que vive e respira literatura. Quais são as suas inspirações? Olha, é muito bobo falar isso, porque eu acredito que muita gente já falou, mas as minhas inspirações, elas são puramente no cotidiano. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu não consigo estar assistindo uma série ao mesmo tempo ou estar lendo algum outro livro ao mesmo tempo, porque eu sinto que eu acabo transmitindo um pouco disso para a história e acaba sendo uma espécie de plágio. Então, enquanto eu escrevo, enquanto eu tenho as minhas ideias, eu penso em coisas que aconteceram comigo ou que eu vi acontecer. Por exemplo, o meu livro, eu me inspirei em uma situação que eu estava em São Paulo usando o Waze e eu percebi que tem muitos usuários lá. O Waze tem uma ferramenta que ele detecta os usuários ao seu redor e eu usei isso no momento e eu percebi que tinha mais de 50 mil usuários perto de mim. E daí eu pensei o que aconteceria se ocorresse uma conversa entre dois deles. Então foi assim, uma inspiração que eu anotei em um caderno e deixei e meses depois usei. Demorou quanto tempo esse processo de criação do livro?
Olha, o conto eu escrevi em um espaço de tempo que eu não lembro mais, porque isso aconteceu uns 3 anos atrás, algo assim. Mas o livro, como eu já tinha tudo negociado com a editora, eu acabei escrevendo em 3 meses. Foi bem rápido, relativamente falando. Bacana. Antes da gente encerrar, Ana, me fala 3 nomes de escritoras mulheres que te inspiram e depois 3 nomes que você considera assim que ainda vai ter o seu boom. Olha, eu sou muito inspirada hoje pela Bruna Fontes, que é uma das donas da editora Duplo Sentido, pela Clara Savelli, que acabou de lançar um livro pela Intrínseca, e pela Amy Oliveira, que vai lançar um livro agora. Elas são, assim, exemplos pra mim, porque eu não vou citar aqui Clarice Lispector, porque é algo que já foi inspiração de muita gente, é muito clichê, mas as 3, elas são novas como eu, embora um pouquinho mais velhas, elas estão no mercado agora e elas estão produzindo muito conteúdo que eu gosto muito. E depois da segunda eu esqueci o que é. 3 nomes em ascensão, 3 nomes que você espera ainda que tenha seu destaque. Em ascensão... Que eu acho bacana a gente divulgar, né? Igual a plataforma que você começou, tem todo esse trabalho aí de engajamento, de participação. Acho bacana a gente aproveitar o espaço também para falar não só do seu trabalho, mas de 3 pessoas que você acredita. Sim, com certeza. Eu vou citar nomes aqui que eu não posso nem pensar que eles estão em ascensão, porque, assim, eu acredito que eles são maiores do que eu, porque eu ainda sou pequena nesse meio. Mas eu queria citar a Mel Geve, que ela lançou um livro chamado Traga o Seu Amor em 3 Dias, que eu gostei muito, e eu tive contato com ele na Flip Hop do ano passado, e a Mel é uma querida. Eu também queria citar a Maria Laura Nogueira, ela também é uma autora do Wattpad, que eu acredito que ela tem muito potencial. E por último, eu deixei aberto, porque tem tanta gente, mas tem tanta gente boa mesmo, que se eu pudesse, eu teria uma editora e eu ia começar a publicar todo mundo. Muito bacana. E onde que a gente encontra, onde o pessoal de casa que está nos assistindo encontra o seu trabalho, os seus perfis, onde você resenha livros, onde encontra o seu livro também para vender? Olha, o meu livro ele está à venda no site da Duplo Sentido Editorial. É só procurar pelas redes sociais deles. Inclusive, até o final do mês de julho, ele está com desconto, porque o preço normal dele agora está com 50% de desconto e com frete grátis, que eu acho que é uma ótima oportunidade. Sobre os meus perfis no Instagram, todos eles podem ser encontrados a partir do meu perfil principal, que é o blog, que é Ana_Yasuda. É muito fácil e todos estão lá. E por último, eu só queria citar a minha revista literária. Ela pode ser achada na plataforma Medium e o nome dela é Revista Peixaria. Toda semana a gente publica um conteúdo de alguma autora brasileira que tem de tudo. Tem ensaio, tem poesia, tem conto, então eu acho que é bem variado e a gente está crescendo bastante nos últimos meses. Você conta com quantas pessoas, Ana? São 7 meninas até agora, mas a gente tem colaboradoras rotativas também. Ah, sim, bacana. É uma forma também de você conhecer outros trabalhos e ajudar também, né, essas meninas na divulgação. Sim. Ana, muito obrigada pela sua participação, fiquei curiosa pelo seu livro. A gente que trabalha aqui com internet, né, a gente vive o tempo inteiro conectado, então é muito bacana saber que as plataformas estão sendo usadas de uma maneira positiva, né? Que no caso do Wattpad está sendo usado de uma maneira positiva para criar conteúdo, para divulgar pessoas, trabalhos interessantes e não apenas comentários negativos, como a gente vê muito hoje em dia na internet, né? Inclusive você citou o fim dos likes. Sim. Eu agradeço muito pela sua oportunidade de novo, muito obrigada, e eu estou muito grata de ter vindo aqui para falar sobre isso. A gente vai deixar os contatos e os perfis da Ana lá no Agora Vale. Muito obrigada a você que ficou nos assistindo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, e ao longo da semana, né, do mês, teremos outras entrevistas aqui no Papo Reto.